De acordo com Roman Jakobson, a linguagem tem 6 funções diferentes, tá bom? Essa é aquela que eu falei, a função principal. Mas de acordo com esse autor, ela faz tudo isso, ela transmite essa ideia, esse algo, através de 6 caminhos diferentes. E conforme eu queira transmitir esta ou aquela ideia, eu uso um caminho mais adequado. Fechou? Então, eu vou do Brasil para a China, eu vou de cavalo, eu vou de carro, de trem ou de avião? Eu acho que é melhor ir de avião, né? É mais adequado. Eu vou chegar mais rápido, mais confortável, né? Já que existe avião, eu vou aproveitar. Agora eu vou aqui pro bairro do lado da minha cidade. Eu vou a pé, eu vou de moto, eu vou de carro, de bicicleta. Mas depende, se o bairro ficar aqui a 3 km e eu tiver uma bicicleta, quero fazer exercício, porque é adequado para eu fazer exercício, o tempo está bonito lá fora, eu vou de bicicleta. E se eu quiser ir para o meu vizinho aqui, a 200 metros aqui, bom, então eu vou a pé, né? É mais adequado eu ir a pé, eu não vou pegar a bicicleta nem pegar a moto para andar 200 metros, eu vou a pé, ok? Então, conforme eu queira transmitir, conforme o teor da ideia que eu queira transmitir e como eu queira transmitir, eu quero que ela surta um efeito lá no meu interlocutor, né? Que efeito que eu quero que ela surta vai depender do caminho que eu usar, da função que eu vou dar para essa linguagem. Então ela pode ser referencial, emotiva, fática, conotativa, poética e metalinguística. Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Eu desenhei esse hexágono justamente porque ele vai dar uma ideia de polaridade, de lateralidade para a gente entender os opostos e aqueles que são não tão opostos assim, mas estão na mesma linha de ação. Bom, primeira coisa é a linguagem referencial ou denotativa. Essa linguagem ela é baseada em fatos. Ela é baseada em referências, daí o nome referencial. Ela tem um sentido literal, daí a palavra denotativa. Então ela é usada com o único objetivo de transmitir uma notícia, uma mensagem que ela é real, que ela é concreta, que é baseada em fatos. E aqui a gente já pode ver por que se pretende, que se diz tanto para tomar cuidado com desinformação, com fake news, porque cheque os fatos, verifique os fatos. Então, se ela não tem fatos, ou se os fatos são forjados, são falsos, eles não são fatos, né? São mentiras. Então ela não pode ser uma notícia, né? Falei no vídeo anterior que a própria palavra notícia denota que existem fatos por trás, denota uma informação explícita, né? Então ela não pode ser chamada de fake news, de notícia falsa, seria uma incongruência gramatical de significado, né? De sintaxe. Então a gente está simplesmente chamando de desinformação. Aquilo que não é informação é desinformação, está desinformando. Mas se você nota que uma linguagem ela usa esses aspectos literal, então você pode dizer que realmente ela é uma linguagem referencial denotativa. Tá? O oposto disso, né? Por isso que eu coloquei lá embaixo, uma linguagem cuja função ela é emotiva ou expressiva. É o contrário. Emotiva, emoção, expressão, estou me expressando. Então ela tem por função transmitir a emoção, os sentimentos do emissor, de quem está escrevendo, de quem está falando. E por causa disso, geralmente ela é escrita na primeira pessoa do singular, né? Eu acho, eu estou vendo, eu penso, eu entendo. Entende só o que eu estou falando? Então a pessoa já está dizendo que é o que ela pensa, que é o que ela acha, que é o que ela sente. Então quando você estiver falando com alguém e alguém disser, eu acho que, essa pessoa não está se baseando em fatos. Essa pessoa está se baseando na opinião dela. Portanto, está eivada de os sentimentos dela. Está eivada de experiências dela.
cuidado. Muito cuidado, porque aí você já mata mais de 50% da comunicação ali, se você quiser identificar realmente se está baseado em fatos ou não. É uma linguagem muito usada em biografias, autobiografias, blogs, vlogs, né? Então você vai ver essa linguagem sendo usada nessas circunstâncias. Em conversas amigáveis entre pessoas do dia a dia, né? Conversa de bar, de botequim, né? Então é isso. Quem gosta de futebol, não é o meu caso, né? Eu não entendo nada, mas eu já ouvi várias vezes a pessoa falar: eu acho que você devia mudar de técnico, eu acho que aquele time não ganhou por causa disso, o comentarista fica falando, as próprias pessoas. Então isso é a opinião da pessoa. E claro, também, se você estiver lendo um texto, ele vem carregado de pontos, exclamação, reticências, né? Porque tem a emoção da pessoa. Não é que o texto que tem reticências tem a emoção da pessoa, só. Não é que o texto que tem ponto de exclamação só tem a emoção da pessoa, não é isso. Mas fica ligado, começa a perceber essas nuances, essas diferenças, tá bom? Vamos para a próxima função da linguagem, a fática. Essa aqui, apesar da palavra ser parecida, não quero confundir você, ser parecida com fato, mas não tem a ver, tá? Por exemplo, ela serve para se estabelecer um canal de comunicação, né? Ou no início, no meio ou no fim da frase, do texto, da conversa. Então eu pego o telefone e digo: alô? Estou estabelecendo esse alô é uma comunicação com a função fática. A função dele é estabelecer um canal de comunicação. A outra pessoa do outro lado o que ela vai pensar? Alguém atendeu, vou começar a falar, né? Ou então eu estou falando um texto aqui, não sei o que, estou falando e eu acho isso, não é mesmo? Esse não é mesmo? Eu estou abrindo um canal de comunicação para você, comigo, para você, concordo. Isso cuidado que isso aqui para fake news, para desinformação, isso é batata. A pessoa fala, é uma desinformação, né? Fala, não é mesmo? E você está lá, através de alguns vieses que a gente vai ver depois, você é mesmo, você tende a concordar com aquilo sem pensar, sem raciocinar, né? E aí você vai sendo engolido, você vai acreditando naquela coisa falsa, sem querer, né? Você está sendo induzido. Inclusive meios de comunicação lícitos, idôneos, também usam isso, às vezes, para conseguir o que querem. De outra maneira, não tão explícito assim. Também você está ali na sua empresa, chegou de manhã lá para trabalhar, o que você mais ouve? Bom dia. Tá todo mundo abrindo o seu canal de comunicação. Bom dia. Aí você vai embora. Boa noite, durma bem, né? Tenha uma excelente noite, bom fim de semana. Está estabelecendo um canal de comunicação para quê? Para desejar bons fluidos, né, para as pessoas. Próxima linguagem lá. Conativa ou apelativa. Cuidado com as palavras aqui, enganam, hein? Conativa não tem a ver com conotativa, tá legal? Conativa ou apelativa. Do inglês vem a palavra de conative, que significa persuadir, influenciar, convencer, algo assim desse tipo. Então, ela está apelando, ela está tentando te influenciar. Por isso que alguém vê um texto de marketing lá, né, uma manchete de notícia, de jornal, também está tentando te convencer de alguma coisa. Então, geralmente utiliza-se da segunda e da terceira pessoa do singular ou do plural, né? Então, você vai ter um desconto especial se vier agora na nossa loja, né? Você vai ganhar esse desconto exclusivo. Você será o premiado se comprar esse carnê do baú da felicidade. Tá vendo que tá apelando para você, só que ele tem todo um texto antes, né? Tá apelando para você comprar aquilo. Então, você se sente, agora eu tô falando mesmo, né? Você se sente dentro de uma ambiência persuasiva para fazer aquilo que ele, o emissor, quer que você faça, tá? A desinformação, os golpes usam também essa linguagem. Aliás, muito. Elas usam essas características, essas funções das linguagens junto com o marketing, tá?
que o marketing usa essas funções também, lógico, né? Ou seja, a principal função aqui é convencer você de algo e fazer você tomar uma atitude. E essa atitude é comprar o produto, ou comprar uma ideia, ou comprar uma pessoa. Qualquer outra coisa está dentro de uma dessas três, né? Compre uma pessoa, então é para você votar no político tal. Compre o produto, você já sabe o que é. Compre uma ideia, é você comprar uma ideia e defender essa ideia junto com o emissor, para depois comprar uma pessoa ou um produto. Vai dar na mesma. Bom, a linguagem poética, né? Vamos lá. A linguagem poética, ela valoriza o sentido conotativo das palavras. Viu só como é diferente? Um é conativo, do inglês conative, conative, não sei como é que se pronuncia. Depois veja aí no Google, no tradutor, e vê como é que pronuncia. Conative ou conative, não sei. E conotativo, ou seja, uma conotação diferente, aqui no caso da função poética, uma conotação diferente do que ela tem realmente. Ou seja, um sentido figurado. Qual é o exemplo que eu posso dar? Então, uma poesia criada aqui agora. Vamos lá. Toda aquela água lá fora só cai na minha casa com o telhado bem construído. Porém, é minha alma que aqui dentro se molha. Você viu que a palavra molha está atrelada à água que lá fora está caindo, mas não está me molhando mesmo? Então, a palavra molha aqui tem outro sentido, um sentido figurado, conotativo. Tá? Então, a poesia quer dizer alguma coisa. E aí, o leitor tem que usar a cabeça, tem que raciocinar para tentar identificar o que o poeta quis dizer com isso. E é aqui que está o legal da poesia, porque ela pode dizer várias coisas. Essa linguagem figurada, ela mescla a linguagem verbal com a não verbal. Então, ela também tem um sentido simbólico aqui. E aí a poesia é mestra nisso justamente porque ela mistura simbologia das próprias palavras dentro do poema. E uma coisa importante, ela vem seguida de musicalidade, de sonoridade e de ritmo. Então, toda poesia que se preze, né, você vai encontrar sonoridade, musicalidade e um certo ritmo. Não é que ela tem que rimar, não é isso. É diferente, tá? E a mensagem? Qual que é a mensagem da linguagem da função poética? Transmitir uma ideia mais rebuscada, mais elaborada. E é por isso que, infelizmente, poucas pessoas conseguem entender poesia, um poema. Elas vão dizer assim, muita gente vai dizer, eu não entendo poema, não gosto de poema. Então, a quem entende vai entender um poema muito raso, que não é nem quase poema, mas exige esse feeling, essa sensibilidade maior para se entender um poema. E ao passo que você não entende, começa a ler poemas, você vai desenvolvendo isso em você. Então a ideia é produzir um resultado belo e estético dentro do leitor. E a ênfase está na própria mensagem em si. E por fim, nós temos a última função da linguagem, que é a metalinguística. Tá? Qual que é essa linguagem, essa característica metalinguística? O código usa o próprio código para explicar o código. Não sei se você entendeu. Se você não sabe o significado de uma palavra, você vai lá onde? No dicionário. Então, o dicionário e diz lá que essa palavra significa isso, isso, isso. Ela é um substantivo feminino, quer dizer isso, 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 isso. Essa linguagem metalinguística. Não tem muita rodeio, aliás, não tem rodeio. É isso, isso e pronto. A própria palavra, as palavras usadas no dicionário estão explicando o significado das palavras. Então, as palavras que são um código estão explicando o significado das palavras, que também é um código. Então, é o código explicando o código. Então, isso é função metalinguística, ou seja, meta além, linguística de linguista, né, de língua. Então, está além da língua. Então, é algo além do significado, ou seja, está explicando o próprio significado. E para a gente terminar essa aula, nota que o triângulo verde que eu desenhei aqui, ela tem na ponta a linguagem dos fatos, referencial ou denotativa,
e as linguagens mais elaboradas aqui na base, a poética e a metalinguística. Então, apesar da poética, da função poética usar emoções, né, mas existe uma função apurada, aguçada, uma função estética. Então, ela usa a emoção para achar algo estético. Então, é como se fosse uma emoção evoluída, tá? A metalinguística é só explicação e a referencial apenas e tão somente fatos, né? Ou pelo menos deveria ser. Em oposição a isso, nós temos esse triângulo vermelho aqui, ó, de vértice para baixo, onde é só emoção. Fática, abertura de canal para o quê? Para conectar você. E quem é que conecta? Eu falei agora há pouco, a emoção. Conativa ou apelativa, né? E a emotiva ou expressiva, tá bom? Que é a própria linguagem da emoção. A linguagem referencial, ela tem como centro da questão o próprio assunto ou o contexto. Então, o centro da questão é o contexto. Então, por isso que quando uma desinformação aparece na sua frente, se essa desinformação com cara de notícia verdadeira começa a falar de alguém, de alguma outra situação, que não é o contexto da suposta informação, você pode desconfiar. Ela não é denotativa, ela não é referencial, ela não é notícia, ela é desinformação. Ela está subvertendo o significado dela. E aqui você já pega, tá bom? Já pega que é desinformação. Emotiva. Ela tem o centro de atenção dela no emissor. Então, quem que é importante na linguagem emotiva? Eu. Eu penso, eu acho, eu entendo que é assim, eu vejo dessa forma. É o emissor, é o egoísta. Eu, meu Deus, sou eu. Então, o centro da atenção aqui é o emissor. A linguagem fática, o centro da atenção é o canal, é estabelecer o canal, é o meio de comunicação, né? Alô, lembra? Alô, estou estabelecendo uma comunicação com você, tá bom? Você vai para a praia amanhã, não é mesmo? Estabelecendo o canal de comunicação, opa. A função conativa ou apelativa, ou seja, conative, persuasão, vender alguma coisa. Quem que é o importante aqui? Onde é que está o foco? No receptor. Eu quero que você compre. Eu não quero comprar, eu quero que você compre. Então, o foco aqui é você. A linguagem poética, a função dela e a atenção dela está na mensagem, ou seja, nas palavras dispostas de uma certa maneira, tão bela, tão bonita, tão diferenciada, que te façam entrar em um êxtase emocional, uma conexão emocional, mas de uma forma pura, né? Então a ênfase está na mensagem. O poeta quer passar uma mensagem com isso. E qualquer tipo de mensagem, né? E a metalinguística, o ênfase está no quê? Na própria língua, no próprio código, porque ela está explicando o código. Bom, e com isso nós terminamos a nossa primeira aula do módulo 1. Convido a você a já seguirmos para a nossa segunda aula e não sem antes você olhar aqui as nossas referências e se tem algum material para você baixar e para você estudar que seja complementar a esta aula. Até a nossa segunda aula. Muito bem, gente. Se você gostou dessa primeira aula, ela é só um pouquinho, é só um aperitivo de todo o nosso curso Detetives da Verdade, que vai ensinar você, que vai nos ensinar, né, como nós podemos nos defender das desinformações e até mesmo de golpes na internet. Se você ficou interessado, se você acha que esse caminho pode te ajudar, se você se conectou com esse tipo de conteúdo, de conhecimento trazido dessa forma, né, você pode clicar aqui no link onde você vai poder adquirir esse curso que está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também está no primeiro comentário, está fixado no primeiro comentário, tá legal? Você vai ler uma página que está explicando com mais detalhes o curso e eu espero que você goste e que nós possamos nos ver lá no curso, tá legal? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.